Tá. Tá. Eu vou iniciar a gravação nesse 12 de abril de 2023. O Bach está encarregado de trazer a temática para iniciar a conversa. Bach, Alexandre, fique à vontade, apresente. Tudo bem? Não, Vera, eu acho assim, eu vivi da minha vida, e acho que todos vocês, a gente viveu de publicar notícias, né? Isso eu ouvi uma vez lá na RBS, de uma grande figura. A gente vive de publicar uma grande figura que estava indignado com o fato, por uma decisão editorial, a Zero Hora ter suprimido um tema das suas páginas, e essa figura disse assim: só quero dizer com vocês, nós ganhamos dinheiro publicando coisas, e não publicando coisas. Então, assim, publiquem as coisas. Foi um grande ensinamento que eu tive. E a pessoa não era jornalista, era empresária. E aí, isso foi uma coisa que sempre me moveu, acho que moveu todas as publicar as coisas. Então, quando eu vejo um movimento assim, de uma maneira orquestrada, não é a palavra correta, mas assim, intensa, né, de veículos como a Globo, a Folha, a própria Zero Hora, e outros, no sentido de não publicar uma coisa, eu me retraio no primeiro momento, porque eu acho que vai contra a essência da nossa profissão, que é publicar coisas, né? O que não quer dizer que não tem que ter responsabilidade. E isso tudo ocorre em decorrência da semana passada, dos acontecimentos lá em Blumenau, triste acontecimento em Blumenau, triste acontecimento em Blumenau. Né? Nossa, quem é pai sabe bem o que eu estou falando, eu não vou aqui nem... que houve, né, da ação da Folha, do Estadão, da Zero, do Globo, de não dar detalhes, não dar inclusive o nome e a figura, a foto do dito cujo lá, para não fazer com que ele tenha a notoriedade que esses caras pretendem ao cometer um ato desses. Né? Eu te confesso que me choca isso, né? Me choca porque eu estava na Zero Hora quando mataram aquele casal aqui aqui em cima na Auxiliadora, na Bela Vista, aquele casal de executivos da Vinícola Rio Grandense, se não me engano, que foi o filho que matou o Carlos Alberto. E na época a Zero Hora fez um caderno de 12 páginas, que chamava Laços de Sangue, contando a história do filho. E contando a história toda dele, enfim, desde criança, enfim, chegando lá às devidas conclusões. Então, quando eu vi isso, eu quis... o que é tempo da gente hoje achar que um veículo de comunicação acha que não deve dar as coisas, né? Não deve publicar as coisas? A gente tem realidades bem diferentes, né? A gente tem um mundo dark na internet que se alimenta disso que a gente não conhece. Eu nunca entrei lá, tenho medo de entrar e não sair, não sei se vocês conhecem. Eu só ouço falar, né? Uma coisa tenebrosa. Na época a gente não tinha esse mundo dark, né, para alimentar, talvez tivesse outros mundos, mas hoje tu alimenta ele com muita facilidade. Então eu fiquei pensando assim, se não hoje, naquela época se deu a notícia, né, se deu o nome do Carlos. Hoje não se dá, né? Talvez está correta a decisão, não está. Eu gostaria de pelo menos o nome e a foto, acho que tem que dar. Mas para mim é uma coisa que me instiga, né? E eu vi também que o Fernando Rodrigues, que é o dono do poder econômico, do Poder 360, ele publicou uma nota, uma colega minha, uma jornalista minha de Goiás, colega minha, que é jornalista de Goiás, me mandou dizendo que ele disse: não, tem que dar, tem que contar essa história direitinho, tem que dar o nome do cara, tem que dar foto, tem que dizer onde ele mora, né? Tem que dar o CPF do cara. Como o cara faz isso e nós não vamos dizer quem foi o cara? Mais ou menos essa provocação dele, né? Eu não vi como é que ele te confesso que eu não lembro como é que ele tratou lá no Poder 360. Mas, enfim, é essa provocação que eu quero colocar aí, né? Acho que todos que estão aqui, os mais veteranos, vivem há muito mais tempo esse drama de dar ou não dar coisas. O Flávio Dutra levantou a mão ali, certamente o seu quero Flávio lembrar Dutra duas quer dizer três alguma coisas. coisa. Tá? Eu um acordo tácito antes, não sei se é lembrado ou não, de não se falar em suicídio nos jornais. Hoje se fala com a maior naturalidade de suicídio, quem se Não, suicidou. não mesmo. Não. Eu tenho dito com muita frequência. Discordo. Muita frequência. Desculpa. Não tem. Eu tenho dito com frequência, tá? Espera aí, Flávio, vamos ouvir o Márcio, vamos ouvir o Flávio, depois a gente fala. Eu também. Tá. Enfim, eu queria dizer o seguinte: não sei se, de alguma maneira, alguém foi motivado por isso ou não para se suicidar. Não tenho nada. Tá? Como também não tenho dado tá? Nada, algum tipo de pesquisa e tal, que diga que esse tipo de procedimento vai incentivar outros. Não tenho isso, pelo menos eu desconheço. Tá? O que me preocupa mais de tudo isso, sou muito tentado daqui a pouco a aderir
a tese proposta pelo Bach, tá? É que me parece que não tem muita sinceridade nesse propósito que trata disso. Tá? Me parece muito engajada nessas questões aí de causas identitárias, as questões de politicamente correto. Me parece que está muito nessa linha, tá? E menos no interesse de salvar crianças e tudo mais. Tá? Devo dizer que é uma percepção sem muito aprofundamento, tá? Mas me parece, assim, de primeiro plano, essa falta de sinceridade nesse propósito. Né? Márcio, quer falar? Eu concordo com uma e discordo de outra do Flávio. Vou deixar até a questão mais recente por último. A primeira é o suicídio. Eu noto pouca matéria sobre suicídio. Né? Seguido, eu que sou usuário, não aparece ali questões sobre morte. Me lembro de 3 casos famosos recentes, a atriz Ariclé Pérez e os atores Valmor Chagas e Flávio Migliaccio, que se mataram e não saiu como causa-morte isso. Tá? E me lembro de um caso não famoso, que é o dono do restaurante ali, daquela churrascaria do Menino Deus, né, Alexandre? Dono do como é que é o nome? Dom Henrique. Dom Henrique, que se matou durante a pandemia, provavelmente por uma depressão, né, e também não saiu. Tá? Por outro lado, eu noto isso aí que tu falou, Flávio, que eu concordo contigo, desse domínio dessas causas identitárias. Outra coisa que eu acompanho também, que sempre chama a atenção, são aqueles chamados crimes gays, né? E tu vê que o cara foi morto na própria casa por alguém que entrou lá por vontade de quem foi assassinado de uma maneira bárbara, com 90 facadas. O corpo é encontrado 2, 3 dias depois, já em estado de apodrecimento, e aí sai que o cara foi encontrado morto, dá a entender de ataque cardíaco, né? Então, eu também acho estranho isso aí, esse comportamento do jornal de esconder a notícia. Né? Então, acho que agora, pegando esse caso mais recente, e até esse caso mais recente, eu compararia com outro, que eu ainda não sei se a divulgação é boa ou ruim, que é o caso envolvendo pedofilia. Né? Que o que se divulga que um cara tinha material pedófilo em sua casa e aí destrói a vida do cara, se depois se prova que o cara não tinha nada a ver com pedofilia, isso sim não se recupera jamais. Né? Então, e obviamente nenhum pedófilo, creio eu, serve de estímulo a outros pedófilos. Ah, ele coleciona, eu também vou colecionar, como eventualmente pode ser o caso do suicídio ou do crime esse aí para chamar atenção, assim, o cara matar 20 crianças, matar... Bom, eu queria fazer um acréscimo, tá? Num outro grupo que nós participamos, alguém postou, talvez tu seria melhor que eu, uma informação que eu considerei preciosa. Tá? Ele fez a seguinte indagação ao Caco Barcelos, que é um repórter investigativo. O Caco Barcelos, como é que ele lidava com a frustração, tá? De fazer denúncias e daqui a pouco aquela denúncia, o cara era libertado, não ia adiante e tal. E como é que ele lidava? Olha, eu me frustro realmente com isso aí, tá? Mas fico muito alegre, tá? Porque eu sei que o vizinho dele, os que são próximos dele, vão saber que ele fez essa sacanagem. Então, é outra maneira também de encarar esse assunto. Tá? É. Verinha, tu me permite só, antes da Núbia falar, só fazer alguns reparos. Primeiro, essa história do Caco é minha. Eu tive a oportunidade, eu já tive jornalistas bons como meus amigos já. Né? O Caco, por exemplo, né? Já tive uma época que eu tinha... Enfim. Eu perguntei isso para o Caco uma vez e ele me disse isso, Alexandre, é ruim, coisa e tal. Mas só é o seguinte, ele vai chegar em casa, todo o prédio sabe que ele fez isso. Pelo menos é um alento, né? Então, quando eu falo em publicação do nome, do rosto, é isso que eu acho um pouco. Entendeu? Mesmo as vizinhanças sabem. Flávio, só para te saber, eu também tive a mesma sensação e eu li em muitos lugares que especialistas, estudos e análises mostram que sim, uma coisa tem a ver com outra, mas não vi ninguém apresentar nenhum estudo, ninguém dizer assim, leia aqui o relatório do grupo de pesquisa, do Vieirinha, não vi. Até tem uma amiga que fala isso e eu pedi para ela, me manda, até por curiosidade, né? E acho apenas uma contribuição sobre o suicídio, Márcio, o que eu acho que o Flávio quis dizer é que quando eu, pelo menos, me lembro que tu não publicava
nada de suicídio. Nada, nada, absolutamente nada, nem que o cara morreu. Eu me lembro de uma editora lá da Zero Hora que eu tenho certeza que se ela tivesse de plantão quando o Getúlio morreu, ela não daria notícia. Morreu de ataque Não daria. cardíaco. Não daria. Não morreu Morreu ninguém. ontem de manhã no Catete, Não, vítima de ataque cardíaco, o presidente Getúlio Vargas. ela não daria nem isso. Não daria Não, isso. no caso do Plena Getúlio, convicção. no caso do Getúlio daria, Alexandre. Mas tu tem Não, razão. não daria. Tu tem razão. O que eu acho que está vendo hoje, que talvez com o Márcio, desculpa, é que o que eu percebo hoje, assim, os textos começando assim, a polícia investiga as causas da morte do fulaninho. Bom, ele foi encontrado no seu apartamento, que é uma maneira de tu dizer que o cara morreu sem dizer que foi suicídio, porque depois tu nunca dá o resultado 30 dias depois, quando encerra o inquérito, tu não dá o resultado. Então, eu acho que hoje já tem mais tolerância com suicídio. Teve um jornalista que morreu há pouco tempo. Só que não diz a mídia. Todo mundo sabe que o cara se suicidou. Só que não Teve diz um jornalista, se não me engano, Vieira, até funcionário da Coletiva. Jornalista, morava na João Pessoa, as câmeras mostraram ele saindo de casa, vai na Redenção. Trabalhava na Federação. Trabalhava na Federação. Não era na Coletiva, vai na Federação. Saiu de casa, foi na Redenção. Não tem esse perfil de funcionários, viu? Foi até o posto de gasolina, comprou cerveja, voltou para casa com o cara, abriu a porta, levou o cara para dentro, e o cara sai, e aí a polícia diz, não, o crime não se sabe ainda o que foi. Poxa! Então... realmente as duas coisas estão acontecendo. Isto é, antigamente, nós estamos falando aí das décadas de 50, 60, 70, quando éramos jovens, realmente suicida não existia no mundo mais, nem dos vivos nem dos mortos. Ele simplesmente não era mencionado em jornal, né? Inclusive, os católicos tinham toda uma restrição, os judeus também, em relação aos suicidas. Hoje, o que está acontecendo é que, muitas vezes, a questão do suicida sim, citada. Em outras vezes, é omitida. Recentemente, teve o falecimento de um publicitário no nosso meio, um publicitário importante, que dirigiu a entidade, a Associação Rio-Grandense de Propaganda. Ele se suicidou. Em nenhum lugar saiu. Aí depois soube-se que foi a pedido da família a informação de que havia sido um suicídio. Então, muitas vezes, também tem essa questão, digamos assim, humanitária, que não sei até onde feriria os princípios editoriais e éticos da profissão. Mas o que o Flávio apontou, e que eu achei muito interessante, que é a questão da falta de sinceridade, lhe pareceu uma falta de sinceridade e de espontaneidade, e até de comprometimento, Flávio, o fato de os veículos agora adotarem essa postura. Pô, alguém comete um crime hediondo, assassina crianças... Usaria mais uma expressão, oportunismo. É um oportunismo, em função de todo um meio cultural e ambiental, né, que nós estamos vivendo hoje. Mas realmente não se justifica. Ok, não vamos incensar esse assassino, não vamos transformá-lo num herói, ao contrário, coisa do gênero, como muitas vezes a imprensa marrom fez, né, lá nos antigamente. Mas também não vamos omitir o nome da pessoa. Não vamos mostrar quem é esse safado. É isso que eu acho, Vieira. É bem isso que eu acho, porque todo bandido um dia foi gente. Se tu contar a história deles, tu vai acabar ficando com pena deles e tu vai achar que ele fez justiça. Porque quando ele foi criança, o pai batia nele, a mãe se drogava, a casa não tinha recursos. Daí depois ele foi brincar na rua, os amiguinhos faziam bullying, ele batia, aí ele foi para a escola, aí um tio abusava dele, ele foi para a escola e ele era bullying. Então, assim, é uma coisa cruel, é ruim. Então, aí lá pelas tantas, quando ele entra na juventude, ele se revolta com aquilo tudo, ele resolve matar as pessoas. Se tu ler essa história, tu vai ficar com pena do cara. Puta, coitado, uma vítima da sociedade também. Só que tem muita gente aí que tem essa história e o fim é outro.
Então, isso é uma coisa que eu acho que precisa cuidar. Isso eu também acho isso. O caderno que a Zerora fez, hoje eu fico pensando. Na época, eu me lembro que na época, por já estava trabalhando na polícia e por ter essa visão, eu tinha uma ideia do Augusto Nunes, que fez. Você sabe o quanto eu já disse aqui que sou admirador da época, do Augusto Nunes, da época da Zero Hora, não agora. Mas também ele fez muita merda lá na Zero Hora e uma das foi essa. Botou pilha, né, numa colega que fizesse, deu todas as condições de trabalho para fazer uma coisa, e tu lê o caderno, tu chega no fim à conclusão que, de fato, o que ele fez foi natural, uma decorrência natural da situação que os próprios pais colocaram, a família colocou ele. E era um Então, caderno com uma carga de pieguice imensa também. enfim. Não apenas Então, isso, se tu for pegar a vida desse cara aí, desse matador de Blumenau, deve ser isso. Os pais desajustados, apanhava na infância, a turma não dava bola para ele, ninguém queria namorar com ele, era bullying no colégio. É isso. Então, normal que ele faça o que ele fez. Não, essa história acho que não pode contar mesmo, não tem mais espaço para estar contando essas histórias, né? Agora, não dar o nome do cara e não dar a cara do cara, isso para mim vai além, e eu acho que vai ter um recuo nisso, a minha sensação. Núbia, você A queria Núbia ia falar? falar e não falou. Aí, Não, o que eu ia dizer é o seguinte, assim, fazer um retrospecto. Quando eu entrei no jornalismo em 1968, suicídio era proibido, não se falava, né? Não se dizia absolutamente nada. Quando eu passei a editar geral lá na Zero Hora, que foi no início dos anos 1980, os psiquiatras, né, a pessoa cientista social, assistente social, eles todos pregavam, já desde aquela época, que não se desse o nome das pessoas, nem foto, nem nada, porque se levava a outras pessoas a querer fazer o mesmo crime para aparecer, para que a sua fatia aparecesse, que isso era um estímulo para que acontecesse outros crimes parecidos ou na mesma linha, né? Bom, que as pessoas procuravam isso. Eu sempre achei assim que era meio, né, uma censura, não sei o quê, nunca fiquei muito de acordo com isso. Hoje em dia, eu já penso um pouco diferente. Eu acho que com esse crescimento, principalmente das redes sociais, em que todo mundo põe o filmezinho lá do cara dando a machadada, do cara não sei o que, entendeu? Eu acho bem complicado. Eu não sei se esses jornais, essas empresas, como o Globo, como a Zero Hora, né, coisa e tal, que entraram nessa agora, né, 40 anos depois, né, do que eu sofri essa pressão a fazer isso, se foi realmente né, por quererem parecer bonzinhos ou se realmente sentiram que com esse crescimento das redes sociais, que isso realmente está acontecendo. Né? As pessoas, realmente, como por exemplo, né, essa coisa que o pessoal está falando. Isso antes era na Deep Web, né? Que era aquela lá que fica no fundo, não sei o quê. Poucas pessoas tinham acesso para esse estímulo de que você deve se matar, e ensinava como se suicidar, como matar, como fazer bombinha. Agora não, né? Agora é aberto. Está aí o Twitter de briga com os governos, com todo mundo. E eu acho que a gente não deve deixar de dar o fato. Acho que isso não, acho que de jeito nenhum. Mas eu agora já acho que, no momento que você está divulgando o filmezinho do crime, a fotinho do cara, coisa e tal, isso eu acho que realmente estimula. Tem muitos estudos mostrando isso. E eu quero dizer uma coisa para vocês assim, ó, que esses dias eu fiquei meio chocada, porque eu acho que é coisa de velho já, né? Comecei a pensar isso. Eu tinha lido uma notícia bagaceira aí da Netflix dizendo que 60% dos assinantes da Netflix veem filmes coreanos, tá? E aí eu e a minha irmã vendo um filmezinho que até não acabamos de ver uma série coreana e que acho que no primeiro, eu não quero dizer para vocês que foi só no primeiro capítulo, mas entre o primeiro e o segundo episódio teve no mínimo
3 suicídios de jovens, tá? Porque eles não tiveram sucesso, porque eles na escola foram não sei o quê, sofreram bullying. Eu disse, que barbaridade! Eu senti isso como assim, tu está estimulando o cara que não tem sucesso na vida, que não se deu bem no ensino, a se matar, a única solução que o cara tem. Entende? Mas 60% dos caras, de milhões de caras que assistem Netflix, tu imagina a jovem vendo isso. Então, hoje em dia eu já penso um pouco diferente, eu quero dizer para vocês. Eu acho que o fato a gente deve publicar, a gente não deve deixar de publicar. Agora, mostrar todas essas cenas, eu acho que realmente dá uma incentivada, porque há muito desequilíbrio, né, gente? Eu acho que mudou muito a sociedade, né? A gente tem que reconhecer que há um enorme desequilíbrio, principalmente entre os jovens, né, que não sabem o que vão fazer da vida, qual é o futuro que tem, né? Isso me lembra um pouco o Padura dizendo, né, em relação a Cuba, né? Quando eu fiz a faculdade, eu tinha um futuro assegurado em Cuba, porque a União Soviética apoiou muito dinheiro aqui, então era um homem novo. Quando eu acabei a universidade, não existia mais isso, não existia dinheiro, não existia mais nada. Meu futuro tinha ido para a breca. Então, eu acho assim, os jovens também, então, assim, que futuro eles têm, como é que é? Se tu começa a dar um monte de série mostrando que o cara que não consegue né, na sociedade ter o seu lugar e se mata, que é a única saída que ele tem, isso nas pessoas que são desajustadas, realmente isso vai crescendo. Então, eu Núbia, quero dizer para vocês que hoje eu já penso um pouco diferente. se tu me permite acrescentar, eu volto a insistir num ponto. Tem uma área da nossa convivência humana que eu acho que nós não conhecemos desse grupo. Ninguém conhece, eu pelo menos não conheço, que é o tal de Dark Web, que é um lado negro a gente não frequenta, a gente não acessa. Quando ele não existia, essas pessoas propensas a esse tipo de atitude, elas eram meio que alimentadas à luz do dia, a gente mais ou menos via, né? Assim, no colégio, no bar, quem eram as pessoas se reunindo, então tu mais ou menos tinha um controle daquele grupo. Ah, ali está o Verinha, o Marcito ali planejando o golpe, então tu ficava de olho na mesa deles, entendeu? Quem é que encostar, daqui a pouco encostava o Flávio Dutra, bom, o Flávio também está no golpe, tá? Tu tinha um pouco, tu não sabia bem o que estava falando e o que estava tramando, mas sabia que era um golpe. Tu tinha um controle da internet que tu não sabe, tu não consegue enxergar o Verinho, o Márcio, tu não consegue enxergar as coisas. E aí a minha dúvida, e aí eu não conheço, e aí eu volto a falar que falo nesses estudos, que sim, essa gente se alimenta disso e age a partir disso, que é um pouco o que tu está falando aí no meio dos anos aí, né? Então, a única coisa que eu não consigo dimensionar é bem isso, né? Sobre as pautas identitárias também, eu também acho que aí a gente vai esbarrar numa outra conversa, talvez, Verinha, talvez fosse um outro debate. Eu até não acho ruim os jornais estarem se alinhando a essas pautas, né? Ciclista, e o Marcinho adora ciclista, essas coisas. O que a mim me incomoda é que eles perderam o senso crítico em relação a essas pautas. Não tem ciclista ruim, os jornais, Os né? jornais, os veículos. Não tem ciclista ruim, não tem as casas femininas, não tem mulher ruim, né? Não tem mulher mal profissional, nada. Percebe que tu não vê assim, o jornalismo perdeu um pouco o senso crítico disso. Eu acho que é com medo porque uma coisa que a mim, eu sempre tive comigo que jornalismo é enfrentamento, isso eu aprendi com Wagner. Jornalismo é enfrentamento. Quando tu perde um pouco isso, e acho que hoje o jornalista está com medo de enfrentar as coisas. O jornalista está com medo de enfrentar as coisas porque ele rapidamente pode ser substituído por quem não enfrenta as coisas, que se identifica e vai falar bem das coisas. Então, acho que esse é um outro, acho que essa é uma outra discussão, talvez, que a gente pudesse ter, e com pessoas que estejam estudando até um pouco melhor que isso. Mas a mim me incomoda um pouco. E eu digo isso porque eu já assisti, eu vi coisas assim, de colegas tratando a questão de ciclistas, por exemplo. Eu me recordo muito assim de uma menina da Rádio Gaúcha que foi a primeira que começou a colocar essa pauta na roda. Numa sexta-feira, eu estava saindo do jornal e estava passando os ciclistas da Ipiranga ali interromperam o Érico. Parou tudo, sexta-feira, às 8 da noite. Tu imagina a confusão que era. E os ciclistas pararam, assim, na Ipiranga. Pararam lá, não tinha como passar. Mais atrás ali, perto daquele Capitão Rodrigo, daquele prédio, tinha um carro parado. E o carro deu a meia volta em cima do canteiro para voltar pela outra pista da Ipiranga. Isso tudo eu assisti, isso não me contaram. Eu estava parado assim da 0 hora vendo.
Ele deu a meia volta, viu o balão para sair, voltar pela Cascatinha, para pegar outra, estava parado em Ipiranga ali, um monte de ciclista passando. Assim que ele começou a manobrar, 3 ou 4 rapazes ciclistas que estavam fazendo um bloqueio saíram e cercaram o carro, para que ele não fizesse aquilo. Ué? E aí a menina que estava fazendo o boletim disse sim, um carro foi parado porque ele tentou passar por cima dos ciclistas. Tentou furar a barreira passando por cima dos ciclistas. Aí, porque daí quando deu aquela confusão, chegou uma viatura da EPTC e pediram para o cara encostar e começaram a multar o cara. E aí eu disse, cara, multar o cara tá dando balão para ir embora, não é um problema, tio, sei lá, tá bom. Né? E aí o boletim que eu vi da menina, que era ciclista, a primeira que começou a botar, assim, o cara foi multado porque ele tentou romper, tentou ir em cima dos ciclistas. Alguém tá louco aqui, ou ela ou eu, né? Não foi o que eu vi. Então, esse senso, isso para mim, eu comecei a imaginar, esse senso de perder, então, o bom combate. Esse marketing nós perdemos. Nós perdemos. Isso a mim me incomoda. Então, eu não vejo problema das pautas identitárias. São as pautas boas que estão mudando o mundo, inclusive, acho que a gente tem que ter atenção. Agora, não pode perder a noção do senso crítico com elas, que também cometem erros, né? Não dá para achar agora que, né, não tem problema, que ninguém, esses agentes dessas pautas são só gente boa, gente bem que não erra nunca. Não, né? A Núbia trouxe uma questão que eu gostaria de ampliar um pouquinho, tá? Hoje eu almocei, por alguma razão qualquer, numa mesa que tinha um policial federal junto. E eu fiz uma pergunta para ele: vem cá, essa questão que está acontecendo nas escolas tem a ver com. Não, mas só um instantinho. Tu almoçou com o federal e tu conseguisse sair? Ele te liberou? Não tive problema, nem pediu identidade. Onde que é a minha barba branca, a minha hora de superioridade, a tranquilidade que eu passo, tal, a jovialidade também, tal. Bom, enfim. Tá. Eu não esperava isso de ti, Embach, eu esperava do Marcito, mas não de ti. Tá? Olha a enfim, fama, Márcio. Enfim, aí eu perguntei, essa questão de drogas, tá, tem a ver, o caso, não, tem nada a ver com isso. O problema, e apontou para o celular, tá? É a rede social, é o WhatsApp. E me chamou a atenção, me chamou a atenção por causa aqui perto da terra ali do Baque, que é Maquiné, e o rapaz estava sendo industriado de 12 ou 13 anos, eu nem me lembro qual é a idade, tá? Por alguém de Curitiba, e passava mensagens pelo celular. O que eu quero dizer com isso? Tá? Talvez não seja a grande mídia, a mídia tradicional, que vá incentivar a agir de um jeito ou do outro, a ser mais agressivo, a invadir a escola, não. Mas o celular e a rede social talvez possam ser responsáveis por isso. E acaba levando ao grande debate que está acontecendo ainda hoje, né? No Congresso, em Brasília, nos ambientes culturais todos, que é a postura das plataformas como Twitter, Facebook e que tais, que estão sendo coniventes, lenientes em relação a todos esses discursos de ódio, esses vídeos de chacinas e coisa do gênero, né? Inclusive, estava lá vendo o ministro Flávio Dino numa batalha, né? Agora ameaçando as plataformas, tipo assim, ou se vocês se enquadram e se adequam a essa nova realidade, ou nós vamos ter grandes incomodações. Tudo em função disso. Eu mesmo. Eu não quero passar um cheque em branco para o governo decidir o que eu posso assistir ou não. Perfeito. Não é isso. Não é isso. O que eles estavam dizendo hoje. Não, peraí. É que assim, teve as manchetes. Assim, o Estadão saiu dizendo o seguinte: o governo perde a batalha das redes sociais. Aí eu fui ler, né? Bom, na verdade, ele não puxou o que tinha, que depois eu fui ver o que tinha nos outros jornais, que é o seguinte, né? Que o único que se recusa a moderar essas coisas absurdas, tá? O cara incentivando o outro a matar, ensinando a matar, é o Twitter. Tá? E como na Alemanha, provavelmente ele vai ter que pagar, parece que é 50 milhões de euros, né, de multa, por não estar querendo moderar esse tipo de discurso e de postagens, não é? O que o governo estava determinando é o seguinte: os outros aceitaram fazer essa moderação, o Twitter não. Se o Twitter realmente não aceitar, eles vão entrar com uma ação contra eles em cima do
ECA, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e em cima da defesa do consumidor. Tá? O que Perfeito. isso daria que eles poderiam ser multados até 10 milhões de reais, o que o Musk vai preferir ser multado em 10 milhões de reais Ele tem a na todo carteira. momento e continuar com o discurso dele, que também então, é uma bobajada, entendeu? Eu acho que assim, né, que não vai levar a muita coisa. Mas Vem do eu acho inferno, que vai ser a tudo bem. visão de cada um que propicia isso é uma visão que tu nunca sabe exatamente onde é que está a verdade, mas que eu acho que o Twitter realmente está passando dos limites, eu acho, realmente acho. Eu, se tivesse Flávio, um filho de 18 anos, estaria apavorada, de 17, sei lá, eu. Flávio, aqui eu quero cuidar até para não ser incoerente com o que a minha primeira fala, que é no sentido de que nós temos que publicar coisas e não dar coisas. Né? Eu sempre fiz o exercício de jornalismo, e de todos que estão aqui, controlado por algumas normas que a sociedade achou que eram mais tão importantes quanto a total liberdade de expressão. Né? O ECA é um deles. Muito eu vim aqui, reencontrei na Júlia Juízes que eu vim aqui dar satisfação, porque ele tinha publicado o bairro onde o menor morava. O bairro. Morava na Restinga. E chamavam aqui diversas, uma vez que no tirar o Diário Gaúcho, de circulação durante 3 dias para punir, porque nós tínhamos publicado o nome de um menino que tinha assaltado um ônibus. Na saída, um PM deu um tiro e matou ele, na saída da porta do ônibus, e o PM olhou e disse assim, não, ele já tem 18 anos, ele olhou na identidade, já tem 18 anos, nós botamos o nome. Aí fomos olhar, o PM olhou a data do ano, e ele não tinha feito, ele tinha 17 anos e alguns meses. Publicamos o nome do guri, que tinha roubado e tinha sido morto. E aí o Ministério Público, então, viemos aqui, nos defendemos, enfim, não tirar o jornal de circulação. Mas então, sempre teve regulamento. Por que raios que essas plataformas não podem ter um regulamento? Se a imprensa sempre foi regulada, se a imprensa sempre teve que cuidar com certas coisas, com a exposição de certas coisas. Eu não acho que seja dar uma carta branca. Nós podemos discutir se o PT é o mais adequado para fazer. Eu levo medo nisso, né? Esse é um grande debate, né? Porque É o que isso, mas eu acontece acho o na fato de ter prática, regras, o que sabe? acontece na prática é que Twitter, Facebook e toda essa catilinaria, eles funcionam, atuam como veículos de comunicação, não é? Eles publicam informações, publicam notícias, publicam anúncios, aceitam anúncios, mas não querem aceitar as normas de convivência da sociedade. Falta lógica nesse processo, né? E esse é o enquadramento que é um debate universal hoje, né? Os países no Eu acho mundo que nesse todo estão debate, procurando Vieira, achar esse meio termo aí. Como é que as plataformas de comunicação online atuam e como devem ser enquadradas? mas eu acho que também nessa discussão aí nós não podemos esquecer uma discussão política, né, que tem isso aí. Por exemplo, né, a TV Cultura. Né? A TV Cultura antes estava, né, vamos dizer, ligada a um tipo de governo. Né? Agora está um tipo de outro. Então, a TV Cultura, que tinha feito um enorme documentário sobre o que é a direita, a ultradireita, como é que chegaram a não sei o quê, e que estava no YouTube. Agora, com muita pressão da direita, começando com o seu Eduardo Bolsonaro, eles tiraram esse documentário, que já tinha ido pela TV, estava no YouTube, coisa e tal, foi cortado. Né? Então, aí eu acho que é uma censura. Entendesse? Porque aí tu está falando, eu estou fazendo um curso que é exatamente sobre isso, sobre o nascimento do nazismo, do fascismo, né? da democracia e como é que o Brasil chegou nesse ponto, entendeu? Eu acho que é uma coisa que eu quero me instruir, eu quero saber. Se tem um documentário em que um monte de pessoas, né, deu seu depoimento, né, que não é o documentário que o Márcio estava conversando aí sobre o nosso, e o Lanzetta, sobre o nosso colega jornalista, né, o Moreno, mas é de um assunto que está interessado, eu acho que não, sei lá, eu acho que é uma questão de interesse da sociedade, né? Mas é interesse da sociedade que teu filho seja incentivado e aprenda como é que ele pode fazer uma bomba para matar o outro, para se matar? Eu acho que não é de interesse. Então, eu acho que tem que ter regras, tem que ter leis, tem que ser obedecidas. Deixa eu só fazer um esclarecimento. Quando eu digo que eu não quero passar ao governo um cheque em branco para decidir o que pode e o que não pode, tá? Eu falo isso porque tem uma proposta, tá? Eu não sei se prosperou ou não, de que o governo monte uma agência de checagem de fatos. Vem cá, mas a que ponto chegamos, né?
Não é o governo que tem que fazer isso. Isso é o contrário, é a sociedade, é a ONG, eu sei mais. Não. Agora, passar para o governo a tarefa de dizer o que pode e o que não pode, não vou dar esse cheque em branco para ele, pelo menos como Então, cidadão. o governo federal criou, claro, criou essa, não sei se é um site, plataforma, coisa que onde ele tenta repor o que seria verdade e o que seria falso. No entanto, sabemos muito bem, essa é a ótica do governo. E já Pois é. apareceu em Não, outras combinado, é um plataformas absurdo. de checagem de dados aí, que algumas coisas que o governo diz que não são fakes, são, e Então, vice-versa. Então é aquela história, né? Tudo que vem de governos, em princípio, nós desconfiamos. tá, mas e daí? E vamos fazer o quê? Isso já foi longe demais, Vieira. O que tu está falando foi Olha longe que o demais. governo Eu acho reconheceu que que não é uma checagem de fato, que ele estava errado, né? Isso foi a primeira, quando começou a levantar essa crise, foi a primeira coisa que o Pimenta, que até o Márcio perguntou, alguém sabe onde é que o Pimenta trabalhou como jornalista, não sei o quê? Eu não sei, não é? Eu não sei nem como é que ele apareceu, não é meu amigo, não conheço nem nada. Bom, mas não é isso. Eu quero dizer o seguinte, que eu achei que foi uma coisa legal que eles reconheceram que estava errado, que não é isso que eles vão fazer, né? Eles vão fazer o monitoramento para como é que eles vão trabalhar, é diferente, né? Agora, eu acho que tem um monte de leis nesse país, gente. É só fazer cumprir essas leis, né? E obedecer. É. Mesmo nós temos, nós não temos no nosso no estatuto, vamos dizer, de ética, né? Eu me lembro que tinha aqueles como é que se chama de redação, como é que é? Como é que era, Manu... Flavinho? É, que Não, ali tinha tudo, o que tu podia fazer, o que tu não podia fazer, o que tu podia contar, como é que tinha que apresentar. Todo mundo. E agora, nesse momento, que é um momento enlouquecedor da comunicação do mundo, né, de todos nós, como é que você vai dizer que pode fazer tudo? Sabe o que eu acho, Flávio e colegas, assim, eu acho que esse episódio, eu acho que o governo, ele entrou mal nele. Eu acho que eles tiveram uma boa ideia, mas eu acho que eles entraram e venderam mal a ideia. Porque eu acho que qualquer empresa, qualquer associação, qualquer governo, tem um compromisso de fazer com que os seus, para quem ela trabalha, sejam bem esclarecidos. Bom, isso é trabalho das assessorias. Acho que tu perceber que tem um movimento que está desvirtuando ou mentindo em relação a uma coisa que tu faz, acho que tu tem que dizer, não, gente, não é isso. Não é isso. É isso. A verdade é essa. Tem que repor. Isso, para mim, não é uma checagem de fato. Checar de fato é eu pegar um fato que não me diz respeito, que estão falando, e eu, gente, isso é verdade. Então, eu acho que a ideia do governo, eu não acompanhei muito, era fazer com que isso, era criar uma área, um site, enfim, o próprio gov.com, onde o zum fosse esclarecido. Gente, estão falando que o Bolsa Família vai acabar. O Bolsa Eu só vejo Família... o mérito nisso, tá? Eu vejo o mérito, talvez o Vieira tenha dado o tom, tá? É de governo, então tu já sabe, tu já entra com desconfiança. Tu já sabe quem está tratando. eu acho. Não, eu acho assim, Então, por exemplo, se tu percebe nas redes. aqui, vem de governo, então eu tenho que pensar duas vezes e tal, se realmente é isso aí. Ou seja, está desnudado, pelo menos esse mérito tem. Eu acho assim, por exemplo, se tu percebe nas redes que tem uma conversa que vai acabar o Bolsa Família, eu acho que isso vai ser, não vai acabar, o Bolsa Família foi criado, vai ser assim, vai funcionar assim, assim, assim. Ponto. Aí tu não pode fazer discussão ideológica. Isso é coisa da direita que está tentando estabilizar. Esse é o ponto que tem que achar da Mas coisa. quem é que né? vai controlar isso, Alexandre? O Paulo Não, Pimenta? mas isso. Não, não, quem não. Mas isso é uma coisa profissional, né, Márcio? Isso é uma coisa profissional, tem que botar profissional Sim, fazer e dar esse tom, e dar o essa Paulo linha. Pimenta. Agora, bom, então eu acho que a ideia é boa. Eu só acho que talvez ela estivesse mal vendida e talvez na mão inadequada. Paulo Pimenta. Se houver uma notícia, de um deputado federal sendo acusado de ter se encontrado um acusado de mensalão A no Cita já está. Congresso, quem é que vai determinar se a notícia vai ao ar ou não? Não, mas não é isso. Pelo que eu entendi, eles, a partir de um monitoramento, que há a É uma coisa percepção de que inadequada. alguma mentira está sendo Não é uma boa difundida, ideia. tu restabelecer. Foi o que eu tinha entendido. Não é uma agência de Flávio, notícias. eu não entendi o Flávio ali. Eu vou discordar do querido Bacta. Se é uma coisa inadequada, com o nome errado e com o propósito não sei o quê, não é uma boa ideia. Viu?
Então, Eu acho, Flavinho, que na verdade é assim, ó, ninguém não tem unanimidade, né? Nunca. Então todos nós vamos estar de acordo, né? Então, acho que cada um, esse que é o problema, né, da democracia, vamos dizer, problema em termos de mostrar, cada governo tem a sua linha e vai tocar. E Mas eu eu acho acho que que esse é o problema do nesse Brasil, que momento nenhuma lei é de Estado, é de governo, nenhuma ação é de Estado, é de governo, entendeu? Eu estou conversando com Então, tu não tem nunca, vamos dizer assim, a segurança de que o que foi definido hoje vai ser mantido depois de amanhã. Era como a minha mãe dizia, bom, o que diz de pé não diz sentado, né? Você vai estar lá, como é que tu acha do fulano? Ah, minha filha, o que ele diz de pé não diz sentado. Então, os governos é mais ou menos assim, porque tu não sabe nunca o que vai Mas acontecer. eu reconheço esse Agora, eu mérito. acho que cada um tenta fazer da melhor forma que pode. E Eu acho que nesse momento tem que tentar Eu fazer, reconheço né? esse mérito. Tenho carimbo de oficialista, tá? Então eu já sei com quem estou tratando. Acho que esse é o mérito, tá? Olha aqui, então eu tenho que pensar duas vezes se o que está me passando é real ou irreal, é fake ou não. Esse é o mérito, tá carimbado. Flavinho, Flávio, posso pode falar? falar, Tô com pode falar, som. É que é o pode seguinte, falar. eu cheguei um pouco atrasado, não sei o que foi falado antes, do museu até aqui demora um pouco, certo? Vocês estão falando do governo ter, tá propondo ter algum tipo de controle sobre isso, certo? Só que eu acho que não é uma questão de governo. Alguém disse aí que é uma questão da sociedade. Isso foi longe demais. Crianças estão sendo recrutadas para coisas horrorosas. Como é que nós vamos conseguir evitar isso aí? Não é o governo que vai fazer isso. Como é que pode se propor? A gente, enquanto jornalista, checava a fonte, via se estava certo, se não estava, tinha o maior cuidado em dizer alguma coisa. Isso não existe mais. Isso não existe mais. Por isso que eu disse que naquele momento foi longe demais. Eu não sei como é que a gente pode puxar essa corda de volta. Eu acho que se perdeu o controle disso. Realmente não sei o que dizer, mas eu acho que não é uma questão de governo. Claro que se é uma coisa chapa branca, todo mundo fica com um pé ou dois pés atrás. Mas não é essa a questão, não é ser o governo ou não ser o governo. É como a sociedade pode, com consciência, reagir ao que está acontecendo. De que Acho forma se difícil. organizar. Beth, olha, vou discordar. Hoje eu estava lendo um texto e estava pensando, meu Deus, acho que eu vou enlouquecer, porque realmente, sabe, se tu vai para um lado, tem um efeito colateral, vamos dizer, horrível. Se tu vai por outro, tem outro. Eu pensei bem, ou eu paro de ler aqui, ou vou enlouquecer com essas coisas todas. Mas eu acho realmente que chegou um ponto na sociedade que nós não sabemos como é que nós vamos fazer isso refluir. E é muita, muita, muita violência, entendeu? E de todas as formas. É assustador. Esse menino de Maquiné hoje, os pais sabiam, ele tinha esse material em casa, ele pesquisava sobre isso e ninguém fez nada, a família não fez nada. E por quê? Por que é que isso está acontecendo? Isso é que me assusta um pouco. Eu tenho netos nessa idade, eu fico muito assustada com isso. Não sei bem o que sugerir. Porque quando a gente diz que as notícias na mídia tradicional têm mais confiabilidade, a gente ouve de volta, que mídia tradicional? Sabe? Então é complicado, está bem complicado isso. Não sei se alguém tem uma ideia brilhante aí. Não sei se a ideia é brilhante, mas eu penso ainda que com toda esta avalanche de informações, de fake news, de notícias duvidosas, de opiniões que tem hoje nas redes, isso tem, por outro lado, valorizado muito exatamente a mídia convencional, Beth, a mídia Eu tradicional. atuo. Porque o que acontece? Bem ou mal, são os jornais, as emissoras de rádio, as emissoras de televisão, com as exceções da regra, mas são estes veículos que ainda tentam apurar a informação, dar a informação correta, né? Não levantar a falsa informação, o diz que coisa do gênero. Eu acho que nesse caminho, nesse ambiente, a mídia tradicional
ainda o melhor esteio para a informação. Vieira, eu não tenho a menor dúvida disso. A menor dúvida disso. Só que quando eu respondo para as pessoas exatamente o que tu disseste agora, que eu ouço, tu está brincando, né? É que há um Tu não vai levar a descrédito. sério a Globo News, né? Tu não vai levar a sério a BBC, tu não vai levar a sério a CNN News. Tá, mas vou levar a sério o quê? As pessoas Eu não vou continuar levando a sério e As batalho pessoas... por isso, Vieira, mas tem gente que não, muita Não, gente que não. sempre vai haver isso, né? As pessoas que não gostam da crítica, ou que não gostam que seus amigos ou seus governos sejam criticados, estas abominam. E elas vão abominar a CNN, a BBC, e aí o G1 e estas informações de jornalismo profissional, porque esses, via de regra, estão ali detalhando, noticiando e apresentando a crítica. Né? Claro, O que papel. acontece é que o nosso ambiente ficou tão tóxico que não se pode mais criticar. E aí, Flávio Dutra, Márcio, que eu vejo muito, é que, em certo momento, já tem um medo muito grande nas redações de noticiarem determinadas coisas com medo da crítica, né? E da avalanche de crítica que surge. É uma coisa impressionante. Eu evito ler esses comentários, essas coisas todas que surgem na rede, exatamente pela toxicidade. Mas agora, o que aconteceu? Eu acabei vendo aquele episódio daquela mulher negra que foi agredida e humilhada no Carrefour. E ela faz um depoimento ali que ela colocou na rede, quase chorando daquilo. E a maioria dos comentários ali diz: chora, negra, chora, tu tem que chorar mesmo. E coisas do gênero. As pessoas dizendo: o que agora vai fazer mimimi porque os guardas vieram te revistar? Sabe, uma coisa nojenta, nojenta. E a maior parte dos comentários eram nesse teor. Não eram, claro que havia solidariedade, havia as E a palavras de maior apoio. parte anônima, né? Sim, A maior aí parte. a outra toxicidade das redes, né? É. A coisa mais confortável e covarde que existe é o comentário anônimo. Aí, pô, aí vale tudo. Aí vale tudo. E é E é o nesta que acontece situação. nas E redes. aí, por isso que eu digo, Beth, o grande desafio que a sociedade tem hoje é saber distinguir aquilo que é maldoso por natureza daquilo que, em princípio, pode ser uma informação consequente. Mas quem é A que. Globo News tem todos os defeitos que ela tem. E tem um viés que nós sabemos qual é. Mas, em princípio, ela está lá trazendo informação. E aí, ser Claro, aquilo, né, que sempre coube a nós, leitores, telespectadores, ouvintes, é tentar saber discernir, separar o trigo do joio, e assim por diante. mas eu não estou falando de nós, Vieira. Eu não Me estou permite, falando de Vieira? nós. Eu Eu estou vou pegar. falando de quem lê e acredita em rede. Está falando da E sociedade de forma geral, eu é sei. muita gente. É assustadoramente muita gente. Eu vou pegar esse Então, episódio que o Vina trouxe, tá? E para mim, a interpretação dele é muito simples, tá? Nada mais é do que uma reação, eu não sei se consciente, eu acho que é inconsciente, tá? Exatamente o politicamente correto. Tá? Como tu não pode se manifestar, quando acontece uma coisa dessa, tu bota tudo para fora, rapaz, o negro passa a ser o inimigo. É pura reação ao politicamente correto. também. Flavinho, vou dizer Eu para ti, acho. para a Beth, uma coisa que me lembrei agora. Tá? Teve uma entrevista, a Xiziane é uma autora de Moçambique, você já deve saber, foi a primeira escritora de mulher, né, claro, de Moçambique, e ela depois foi muito premiada, e ela, em geral, os livros dela falam sobre colonialismo, sobre, né, a guerra, né, em Moçambique, e aí ela dando uma perguntou para ela assim, como sair disso, né? Ela disse assim, olha, foram 500 anos de colonialismo, não é com 75 anos que nós vamos resolver isso. Nós precisamos de outros 500 anos para resolver isso. E eu acho que nós levamos um bocado de tempo para chegar a essa situação, me lembrei dela agora. Nós vamos precisar pelo menos o mesmo tempo que nós levamos para chegar nisso, para sair disso, né? Porque
realmente não é de uma hora para outra que nós vamos conseguir resolver e ajustar a sociedade da maneira que está, né? Brilhante, oportuna essa leitura aí. Muito adequada a esse momento exatamente que nós estamos vivendo. Porque é todo um mundo novo, né, que nós estamos vivendo nesse século XXI, vamos combinar. E agora, ainda sendo atropelados pela inteligência artificial, né, nós estamos vivendo uma Pandemia, pororoca. Nós estamos vivendo uma pororoca, essa é a verdade. Né? nós estamos sobrevivendo, Vieira. Estamos sobrevivendo. A verdade é que rendeu essa pauta do Bacchian. Tá? Até surpreendentemente vindo do Bacchian. Alguém soprou para ele, com certeza. Uma surpresa muito agradável, viu, Bach? Muito obrigado. Não. É o compromisso que eu tinha com o Verinha, porque eu tinha reservado aí, me comprometido com a Lívia, não deu aí, quando eu avisei ele, no meio da tarde. Porque ele mulher... disse, só aparece se tu resolver o meu problema, que é... Senão tu nem aparece. Eu tive que me puxar, assim, né? Mas eu queria ouvir o Geraldo Lassi. Hein, Geraldão? Te atreve? Eu queria te ouvir. O Magrão, o Geraldo Lassi, foi um jornalista que trabalhou nas principais revistas de informação do país quando elas eram relevantes. Estou falando da Veja e estou falando da Exame, lá nos anos 70, e 80 e 90, quando eram os grandes veículos de comunicação que nós tínhamos em nível nacional. Como é que tu está vendo esse cenário todo aí, Magrão, em que as informações abundam nas redes desta forma, muitas vezes distorcida e tóxica mesmo? Tem que abrir o microfone, Geraldo. Não abriu o microfone ainda. Agora fugiu. Enquanto ele não abre, eu acrescento irresponsável e inconsequente. Eu não entendi, Beth. Tá vendo? Aí? Tu deu uma série de adjetivos, eu acrescento. É uma forma irresponsável e inconsequente que essas coisas estão sendo divulgadas. Tu está falando das redes sociais de uma maneira muito geral. Sim, de maneira geral. É a terra de ninguém, né? É a terra de ninguém. É a terra de ninguém. Está aí o Twitter dizendo, não, eu vou deixa as pessoas dizerem. E aí invocam a liberdade de expressão, e por aí vai toda uma distorção daquilo que é responsável e adequado para a nossa sociedade. Sim, mas no caso do Twitter, ainda tem um agravante, é o dinheiro que estou falando. Bom, aí tocou no aquele objeto misterioso que está por trás de tudo. Antigamente tinha numa rádio de Porto Alegre, acho que era a Farroupilha, um programa de humor ao meio-dia, em que duas pessoas estavam falando. E um dizia para o outro, queria convencer o outro de alguma coisa. Chegava um momento que ele dizia assim, olha aqui, ó, cidadão, doutor, toca nesse objeto aqui. Aí o cara tocava no objeto, que evidentemente era dinheiro, mas a gente não via, porque era no rádio. E pronto, aí o cara mudava de opinião. Eu acho que as redes sociais estão contaminadas. Isso não ocorre mais. Isso não ocorre mais. Ah, é? Como é que é, Magrão? As redes sociais? Bom, a discussão, quando começou a discussão apresentada pelo Alex, eu estava pensando na mídia convencional, nos jornais, no jornalismo impresso. Aí, no decorrer do diálogo, eu fui me dando conta do seguinte, a mídia convencional, ou os jornais impressos, as revistas, estão levando um banho das redes sociais, porque as redes sociais e a TV, somadas, elas têm a imagem a seu favor, têm a velocidade, enquanto que os jornais estão saindo a cada 24 horas, né? Enquanto que a televisão é instantânea, as redes sociais são extremamente dinâmicas, né? Então, eu acho que essa discussão, para nós jornalistas, se tornou meio estéril. Eu acho que se o governo não tomar uma iniciativa de puxar esse debate sobre o controle
das mídias sociais, das redes sociais, dessa avalanche de informações furadas, maliciosas, mentirosas. Então, depois de algum tempo, cria-se um controle. E depois de 2 anos ou 3 anos, a coisa se organiza um pouco, porque as empresas de mídia, elas não vão tomar a iniciativa de exercer um controle sobre a mentirada. Para elas, isso até eu acho que é benéfico, certo? Pro Facebook, para o Instagram, para o Twitter, é bom que essa barafunda continue, porque aí é um tiroteio, né, de informações. Eu estou, na verdade, é o seguinte, confuso e apavorado, porque agora surgiu esse negócio da inteligência artificial aí, que é o tal ChatGPT. Uma coisa sinistra, porque desorganiza tudo que está organizado através da inteligência humana, né? Eu vou parar por aqui, porque eu preciso organizar a cabeça. Tá? Eu não estava preparado para esse debate aqui, assim, pensando aqui, mas estou achando que é melhor parar e ver o que vocês têm a dizer. Na verdade, Geraldo, tu falasse agora na inteligência artificial do chat esse, e hoje o Roberto da Mata disse o seguinte, que o filho dele colocou lá por esse chat aí agora, informações sobre Roberto da Mata. Então, eu ia dizer que o Roberto da Mata morreu em 2021, que a morte dele foi noticiada no New York Times, não sei aonde mais. E aí o Roberto da Mata diz assim, o morto pode dizer alguma coisa? Porque ele estava assim. realmente Que horror. é uma loucura, né? Mas, Geraldo, se isso te tranquiliza, Geraldo, quero te dizer o seguinte, tu avançou já num tema que nenhum de nós, acredito, está preparado, que é falar sobre esse novo mundo da inteligência artificial com ChatGPT e os outros que estão se seguindo, que são superiores a esse ChatGPT. Então, é isso que nós precisamos, trazer alguém, um especialista, que realmente esteja estudando o assunto e possa nos trazer com mais clareza o que está acontecendo. Né? Os envolvidos nesta situação, nesta nova ordem de comunicação, assinaram um manifesto, uma carta que já tinha 1.000 assinaturas ou mais, né? Pedindo para dar um stop, vamos dar uma parada nessa história e vamos refletir melhor sobre o que nós estamos fazendo. Objetivamente, isso não vai acontecer, isto é, nenhum desenvolvedor destas tecnologias de inteligência artificial vai interromper a sua pesquisa porque um bando de luminares pediram para que isso seja estancado, né? O avanço vai ser cada vez maior, cada vez mais avassalador, e sabe-se lá onde é que nós vamos chegar. Então, precisamos de uma assessoria, aspas, de universitários que nos ajudem a entender esse momento. E essa questão aí de pedir para... Tu não tem como progresso, tu não tem como evitar. Eu também acho esse sentido. E aí eu volto uma coisa que acho que o Flávio já colocou aqui no grupo. Eu acho que nesses grupos que está pedindo, tem gente bem intencionada, ou pelo menos que, de fato, filosofa sobre para onde vai o mundo. Entre eles, esse escritor, que eu vou pedir ao meu auxiliar para assuntos culturais, Marcito, lembrar o nome desse judeu que faz o... Harari. Harari. Perdão, ótimo, obrigado, Beth. Acho que esse cara é movido a isso. Agora, vocês querem me dizer que o Elon Musk, que é um dos que está pedindo que para tudo, porque ele está movido às boas intenções, esse cara está tentando construir um modelo de negócio para esse negócio que ele não conseguiu achar como é que ele vai ganhar dinheiro com isso. Os outros já estão achando e ele está atrás. Tem gente chegando antes. Então ele está... Não, gente, nós estamos numa parada para discutir o futuro da humanidade. Não, o futuro da humanidade. Ele quer saber como é que ele vai ganhar grana. Alguns acham que cientistas, pensadores, escritores, até me parece que
querem pensar a vida, de fato. Né? Agora, outros estão aí porque não acharam um modelo de negócio, mais ou menos que nem os jornais. Quando foram para a internet não vão porque o mundo... Não, porque nós chamamos um modelo de negócio para isso. Eles não acharam. Só faltou ouvirmos o Gente, Carlos Bastos. a Beth levantou a história da sociedade, né? E eu agora lembrei de outra coisa, né? Eu tô assim, né? Velhinho, sabe como é que é, né? O Bastos que sempre diz, né? Que é bom de... O Bastos, ai, com a minha idade, eu sempre tenho uma história para contar quando chega um assunto. Eu tô igual agora no Bastos, assim, né, Bastos? A história da sociedade, né? Eu realmente fiquei assim, como é que eu vou dizer? Não chocada, porque eu já não estou mais me chocando com muita coisa. Mas, por exemplo, o indiciamento do Trump levou o Trump a ter não sei quantos mais mil apoiadores e, num dia, arrecadar 8 milhões de dólares para a campanha dele. Gente. É um mundo que tu já não entende mais de que realmente a sociedade está, não sei lá, né? Como é que é isso, né? 8 milhões de dólares. Ação e reação, Núbia, chama-se isso. Ação e reação. Até o Dalai Lama está atrapalhado. É? A história do Dalai Lama. Agora eu estou lendo do Boaventura, grande sociólogo português, rapaz. Metia a mão com as gurias lá, a mão nas coxas das gurias, convidava por coisa. Eu fiquei chocado, rapaz, com uma coisa dessa. Era meu ídolo, rapaz. Agora o cara tem até uma Agora é brasileira. mais ainda. Agora é mais ainda. Não é verdade. Eu preciso sair Márcio. 2 minutos. 2 minutos eu volto. Maldade tua, Márcio. Tá com um cidadão de bem como eu, tá? Eu não sabia que o Boaventura tinha essas virtudes. Aí, Bastos, vai lá. O apelido dele lá é Carlos Bastos, viu? Mas eu vou dar razão para o Flávio Dutra aí. Não cabe ao governo estabelecer a regra do que pode sair e não pode sair. Também acho que Não não. adianta. Eu acho que isso é com a sociedade. Eu aqui, acompanhando as manifestações de todos vocês aí, nem o Congresso eu acho que tem condições de fazer isso. E a Justiça menos. Porque eu vi uma notícia uma fake news aí que é incrível. Esse cara que fez esse crime bárbaro aí em Blumenau, ele já tinha 4 assassinatos e 4 tentativas de assassinato. E o cara estava na rua. Tia. Como é que tu vai acreditar na justiça nisso? Agora, eu acho que aquilo é fake news. Eu acho que não pode ser verdade. Também acho. O cara tem 4 assassinatos comprovados. Bom, mas o que eu acho é que tinha que se criar um conselho com as grandes entidades, a CNBB, a Associação Brasileira de Imprensa, a Associação Médica, a júris, os advogados, todas as profissões, e estabelecer uma regra. Mas alguém tem que fazer isso, que está demais. Fake news está demais. No dia seguinte a esse episódio de Blumenau, eu vi num grupo de WhatsApp que eu só acompanho, pessoal bolsonarista, uma pessoa dizendo que a criança que tinha matado as outras pessoas, ela tinha se vingado, porque as outras faziam bullying com ela. Por isso que ela fez. A criança que ela estava se referindo tinha 25 anos de idade. Quer dizer, deturpam tudo que acontece. Agora, tem uma preocupação que colocaram aqui nessa conversa de hoje de noite. É a queda do jornalismo, que, bem ou mal, a gente tem as críticas ao atual sistema de jornalismo que se faz em rádio, jornal, televisão, mas o jornalista filtra mais as notícias. Essa é a verdade. Claro. Pode ter suas tendências para a direita, para a esquerda, mas filtra mais as notícias. E é impressionante, as revistas acabaram, os jornais estão caindo de circulação, a televisão, o Jornal Nacional, meus amigos, há 20 anos atrás tinha 60% de audiência. Hoje ele tem 25%. Mas qual é a audiência total? Hein? Qual é a audiência total de TV? Caiu ou permanece igual?
caiu para todo mundo. Eu estou dizendo que o Jornal Nacional caiu tanto assim, e os outros pode estar certo que caíram também, proporcionalmente dentro do universo deles lá de audiência. Mas eu não vejo uma viabilidade, eu não vejo. É só uma grande comissão de grandes entidades que represente a sociedade brasileira, porque eu não vejo nem condições do Congresso, muito menos do governo, e cada governo vai puxar para o seu lado. E eu não sei aonde nós vamos acabar. Alguém tem que puxar isso aí, eu acho que tem que ser uma instituição com legitimidade. Ou o judiciário, ou o legislativo, ou o executivo, ou os três juntos, em nome da sociedade. E aí depois, ponto, entrega para a sociedade, por um conselho, por um fórum, seja lá o que for. Eu acho isso. Mas eu acho que eu estou confuso e apavorado porque eu acho que estamos sob uma avalanche de totalitarismo que está vindo em cima de nós. Certo? Graças à internet. Basicamente, que é uma coisa boa. Mas está sendo, assim, vilipendiada, né? Explica melhor essa questão da avalanche de totalitarismo, Geraldo. Bom, eu vou contar uma historinha, então. Assim, eu conheço em São Paulo uma pessoa que fazia revisão de teses, de monografias acadêmicas. E ela percebeu, a jornalista, percebeu que os estudantes escreviam tão mal que ela ofereceu para, bom, eu vou editar os textos de vocês, mas vocês têm que me pagar. Bom, ela se tornou editora, botou toda a família dela a trabalhar, filho de 20 anos a trabalhar, fazer edição de monografia, de trabalho de conclusão de curso, mestrados, tudo. E, enfim, ela educou os filhos graças a esse trabalho. Eu acho o seguinte, essas pessoas desse tipo, que fazem edição de textos em vários campos de trabalho, até os que escrevem bula de farmácia, bula de remédio, vão perder o emprego para inteligência artificial, para o chat GPT. É verdade. Tá? Então, bom, e não é só isso. E tem o seguinte, é que por trás de tudo isso vai ter a publicidade, o marketing, as indústrias, as empresas, o comércio, tudo mais, em nível mundial. Por isso que eu digo que estamos à mercê de uma onda totalitária, certo? Eu não sei se é a confirmação do que previu o George Orwell, certo? Mas eu tenho pensado nisso, como eu já sou um velho e tal, quero viver só até os 100 anos, então talvez eu veja isso aí, mas eu acho que é uma onda sinistra, certo? Certíssimo, e é sobre isso que nós... favorecida pelo fato de que a educação ela está se voltando para o negócio, para o mundo dos negócios, certo? Quando eu cursei jornalismo, o jornalismo era assim, bom, o jornalismo é interesse público. A gente tem que trabalhar pelo interesse público. Era só isso, sim. Hoje não, hoje, porra, ensina-se nas faculdades o empreendedorismo, o marketing e toda essa parafernália de manipulações, certo? A favor do mundo dos negócios. Então, eu acho que eu tenho razão em ser pessimista, mas vocês podem continuar otimistas aí, que eu não vou brigar com vocês, certo? Certo. E eu acho que esse, então, como eu tinha dito antes, é um dos temas que nós vamos ter que aprofundar, mais do que nunca, sob pena de sermos avassaladoramente atropelados por essa nova ordem que temos aí. Então, vamos encerrando por aqui hoje, tá? O Bach acabou de se ausentar por 2 minutos, mas vai sobrar para ele, porque eu vou colocar no colo dele o problema da próxima semana, tá? Muito obrigado, pessoal. Foi uma maravilha a conversa. Voltaremos. Muito boa mesmo. Muito boa. Até mais. Tchau. Boa noite. Tchau para todos. Tchau.